Você já parou para pensar por que as janelas dos aviões têm aquele formato arredondado tão característico? Para muitos passageiros, esse detalhe pode parecer apenas uma escolha de design, algo feito para ficar bonito e moderno. Mas e se eu te dissesse que por trás dessa decisão existe um segredo sombrio, marcado por tragédias reais, experimentos científicos e até conspirações que mudaram o destino da aviação mundial para sempre? E se, na verdade, as janelas arredondadas fossem o resultado de um mistério mortal, um mistério que custou centenas de vidas antes de ser finalmente desvendado? Hoje, eu te convido a olhar para além do vidro. Vamos viajar no tempo e explorar os bastidores de uma das decisões mais importantes e menos conhecidas da história da engenharia aeronáutica. O que levou engenheiros a abandonar as janelas quadradas? Que desastre aterrorizante forçou uma mudança global? E afinal, será que estamos realmente seguros a 10 mil metros de altitude? Prepare-se para descobrir fatos chocantes, teorias intrigantes e verdades confirmadas por fontes confiáveis. O clima é de mistério e você está prestes a entender por quê. Imagine-se em um avião voando a uma velocidade impressionante, cortando nuvens acima de todos os perigos da Terra. Você olha pela janela, admira o horizonte, o céu azul sem fim e mal imagina o que está por trás daquele simples pedaço de vidro. Em um passado não tão distante, essa janela poderia ser quadrada, com ângulos retos, igual a muitas janelas que você vê em casas e escritórios, mas a escolha desse formato escondeu um perigo invisível, um erro fatal que ninguém previu, até que fosse tarde demais. A história começa nos anos 1950, uma era dourada da aviação. O mundo estava maravilhado com o avanço dos aviões a jato, especialmente com o lançamento do revolucionário de Havilland Comet, o primeiro avião comercial a jato do mundo. Era a promessa de voos mais rápidos, confortáveis e seguros. O Comet foi anunciado com orgulho, exibindo linhas elegantes, motores potentes e janelas grandes e retangulares. Um detalhe aparentemente inofensivo. Afinal, quem poderia imaginar que um simples canto reto se tornaria o vilão de uma tragédia aérea? Em 1953 e 1954, o mundo assistiu horrorizado ao colapso desse sonho. 3 aviões Comet explodiram em pleno voo, despedaçando-se no ar sem explicação aparente. O mistério era absoluto. O que estaria causando a destruição de aeronaves modernas com tecnologia de ponta? Investigações se multiplicaram e o medo tomou conta de passageiros e companhias aéreas. Os voos foram suspensos. A indústria, perplexa, buscava respostas. Durante meses, uma força-tarefa internacional de engenheiros, cientistas e militares se debruçou sobre os destroços dos Comet, reconstruindo minuciosamente cada fragmento. A resposta estava lá, mas exigia um olhar profundo, quase microscópico. Finalmente, veio a descoberta estarrecedora. O culpado era o formato das janelas. Os cantos retos das janelas quadradas concentravam tensões estruturais durante os voos. A cada decolagem, pouso, pressurização e despressurização, pequenas rachaduras se formavam e cresciam imperceptivelmente a partir dos cantos, até que, em determinado ponto, essas rachaduras causavam a falha catastrófica da fuselagem. O avião se partia em pleno voo, como se fosse destruído por uma força invisível e implacável. Esse fenômeno foi comprovado em experimentos realizados na época. Investigadores britânicos submeteram tanques pressurizados, simulando fuselagens de aviões, a ciclos repetidos de pressão, observando como as rachaduras surgiam e cresciam a partir dos cantos quadrados das janelas. O resultado foi inegável. As tensões estruturais em ângulos retos chegam a ser até 2 a 3 vezes maiores que em áreas arredondadas, afirmaram engenheiros no relatório final do British Air Accidents Investigation Branch, AAIB, de 1955. A partir desse ponto, ficou decretado: nunca mais uma janela de avião teria cantos retos. Todas passariam a ser arredondadas. Não era apenas uma questão de segurança, era questão de sobrevivência. Mas por que exatamente os cantos retos são tão perigosos? Para entender, é preciso mergulhar em conceitos de engenharia estrutural.
Materiais submetidos à pressão, como a fuselagem de um avião voando a grandes altitudes, distribuem as forças pelo seu corpo. Em formas arredondadas, essas forças se espalham uniformemente, como ondas suaves numa lagoa. Já nos cantos retos, as forças se concentram, como a correnteza de um rio batendo forte em um rochedo. É nesse ponto que o material enfraquece e cede. A janela arredondada, portanto, não é apenas uma escolha estética, ela é um escudo invisível contra o desastre. Cada vez que você voa, está sendo protegido por uma lição aprendida com muito custo. Mas o mistério não acaba aqui. Muitas teorias e especulações cercam os bastidores dessa transformação na aviação. Alguns sugerem que a decisão foi apressada, tomada sob pressão da opinião pública e de governos preocupados com a imagem de segurança do transporte aéreo. Outros defendem que havia interesses econômicos ocultos, já que o desastre do Comet abriu caminho para que concorrentes americanos, como a Boeing e a Douglas, conquistassem o mercado com seus próprios aviões, todos já com janelas arredondadas. Seria possível, então, que a pressa em lançar novidades tecnológicas tenha cegado engenheiros para um erro básico de design? Ou será que a corrida pela supremacia dos céus impediu testes mais completos e transparentes? Fato é que depois do desastre, todas as principais autoridades de aviação do mundo tornaram obrigatório o uso de janelas arredondadas em qualquer aeronave comercial. Uma regra tão rigorosa quanto as relacionadas ao próprio funcionamento dos motores ou à segurança das asas. Os desastres do Comet também abriram portas para avanços incríveis em outras áreas da engenharia aeronáutica. O conceito de fadiga do material, antes pouco estudado, passou a ser central no desenvolvimento de qualquer peça de avião. Hoje, todos os componentes de uma aeronave passam por milhares de ciclos de teste, simulando anos de uso em poucos dias de laboratório. A segurança é construída sobre os erros do passado, dizem especialistas como David Learmount, consultor internacional em aviação e ex-editor da revista Flight International. Curiosamente, o impacto do formato das janelas não ficou restrito ao universo da aviação. A lição foi levada para navios, submarinos, ônibus espaciais e até projetos arquitetônicos de edifícios altos, onde a pressão do vento pode ter efeitos semelhantes aos da pressurização de um avião. O formato arredondado virou símbolo de resiliência, eficiência e segurança. Mas será que, com toda essa tecnologia, estamos 100% seguros? Afinal, acidentes continuam ocorrendo, ainda que por outros motivos. Alguns especialistas levantam hipóteses de que novas formas de falha podem surgir à medida que os materiais evoluem. O próximo grande acidente pode vir de onde menos esperamos, alerta o engenheiro aeronáutico Roger Smith em entrevista à BBC. Por outro lado, nunca estivemos tão protegidos. A cada voo, centenas de sensores monitoram pressões, temperaturas e possíveis microfissuras na estrutura das aeronaves. E sempre que uma nova falha é detectada, ela se transforma em aprendizado para toda a indústria global. Mais uma camada de proteção invisível para quem voa. Curiosamente, existe uma teoria, nunca comprovada, mas muito discutida em fóruns de engenharia, de que no futuro, talvez as janelas de avião desapareçam completamente, substituídas por telas digitais ou sistemas de realidade aumentada. Isso aumentaria ainda mais a resistência das fuselagens e permitiria designs ainda mais inovadores e seguros. Seria o fim das vistas panorâmicas a bordo? Ou uma nova era de imersão digital? A resposta permanece envolta em mistério. Outra curiosidade pouco conhecida é o buraco de respiração. Aquele pequeno furo quase invisível na parte inferior das janelas do avião, ele não está ali por acaso? Esse microfuro serve para equalizar a pressão entre os vidros internos e externos da janela, evitando condensação, acúmulo de umidade e, claro, garantindo que o painel externo suporte a maior parte da diferença de pressão. Detalhes mínimos, quase imperceptíveis ao passageiro, mas cruciais para a segurança a 10.000 metros de altura. Vale dizer, o próximo voo que você fizer, observe bem a janela ao seu lado. O formato arredondado, o pequeno furo, a camada tripla de vidro. Tudo ali tem uma função vital. Nada é por acaso na aviação.
Muitos passageiros, ao descobrir esse segredo, relatam sensações mistas. Alívio por saber que uma tragédia levou a uma revolução na segurança, mas também uma pontada de ansiedade ao perceber como o erro humano, mesmo dos maiores engenheiros, pode ter consequências fatais. A pergunta que fica é: quantos outros detalhes aparentemente banais da vida cotidiana escondem histórias tão profundas, tão cheias de suspense e aprendizado? E agora, quando você ouvir o barulho característico da decolagem, sentir o avião vibrando e olhar para aquela janela arredondada, lembre-se, ela é mais do que um portal para o céu. É um memorial silencioso para as vítimas do passado e um escudo invisível que mantém você seguro em cada viagem. Se gostou deste vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Sua participação ajuda a espalhar conhecimento e a manter o clima de curiosidade no ar. E lembre-se, temos outros vídeos mergulhando nos mistérios mais intrigantes da ciência, da aviação e do cotidiano. Escolha seu próximo mistério e continue viajando com a gente. Até o próximo voo, ou melhor, até o próximo segredo revelado.